Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Infinitas Possibilidades. No vídeo de hoje eu resolvi trazer alguns aspectos que eu estava estudando há uns minutos atrás. Então, tirei um tempo aí, hoje é um domingo à tarde, e aí eu tirei um tempo para estudar sobre alguns aspectos que, de uma certa forma, vêm de encontro a um assunto que eu estou começando a me inteirar. E possivelmente também vai ser uma formação que eu gostaria de iniciar, que é a psicossomatização, tá? Mas a ideia do vídeo de hoje é trazer para vocês como o ser humano está condicionado ao vício no sofrimento, ao vício no vitimismo, nas intenções prejudiciais, tanto para a saúde física quanto para a saúde psicológica dele, nos aspectos da dramatização, tá? Então, eu fiz aqui dentro do que eu estava estudando algumas anotações, então eu peço licença para vocês que em alguns momentos eu vou olhar para baixo ali para ver o que eu anotei e fui intuída a fazer esse vídeo, tá? Eu espero que você goste e que você entenda também alguns processos aí que infelizmente a gente se coloca, tá bom? Então, a primeira coisa que eu anotei aqui é que existe uma ideia, e ela pode ter vindo da família, da sociedade, da própria Matrix em geral, dizendo que o ser humano ele veio para sofrer, né? Então tem aquela coisa religiosa também que diz assim: só vai para o reino dos céus o pobre, o que é miserento, o que passa necessidade, aquele que tem dinheiro, aquele que é bem afortunado, ele não tem essa condição de entrar no reino dos céus. Por quê? Porque o dinheiro é sujo, porque o dinheiro vem de negócios ilícitos, porque o dinheiro vem de passar a perna nos outros. Então a gente nasce, cresce, evolui e aprende, né? Hoje já está mudando essa concepção, mas ainda existe que nós estamos aqui para sofrer. E quanto mais você for uma pessoa sofredora, mais garantia você tem de voltar para a casa de Deus, tá? E Deus aqui, entendam como vocês quiserem. Seja uma consciência, seja... muitas pessoas acreditam que Deus é uma pessoa, tá? Então, enfim, acreditem como vocês acreditam. Ficou redundante, mas é isso aí. Porque eu particularmente acredito que existe uma consciência divina e que nós somos a própria consciência fragmentada, tá? Mas é assunto para um outro vídeo. Então, quando a gente entende que a gente não vem aqui para sofrer, que a gente não vem aqui para pagar karma, e que sim, somos pessoas em evolução e que precisamos nos melhorar a cada dia, quando a gente entende que isso é um processo natural do ser humano, a gente para de se olhar com o vitimismo, né? Com aquela coisa de as coisas só dão erradas para mim, porque eu tô aqui mesmo para passar por isso, porque eu tenho karmas para pagar, porque eu tenho dívidas a pagar. Então, você precisa sair desse papel de vítima, porque eu vou falar Deus aqui, tá? Deus não colocou você no mundo para sofrer. Deus não colocou você no mundo para que você passasse fome, para que você não desse certo nos relacionamentos, não tivesse o emprego que você gosta, não tivesse a família unida. Deus colocou você aqui para que você buscasse dentro das tuas crenças, dentro da tua vibração energética, porque tudo é uma vibração, aquilo que você emite, o universo manda de volta. Não é nem tanto mandar de volta, mas é você que atrai, né? Você é como se fosse um imã. E dependendo do que você está emanando, você está atraindo. Então, quando você sai desse papel de vitimismo, você começa a se enxergar de uma maneira diferente. Você começa a se ver como um ser que tem as suas potencialidades, que tem as suas fragilidades também, mas que pode transmutar no seu melhor, tá? Então, quando eu comecei o autoconhecimento, eu via o quanto eu era uma pessoa dramática, o quanto eu me colocava numa posição de vítima, de infeliz,
de sofredora e de merecedora dos problemas. Mas eu não olhava para eles como uma solução para algo que estava me afligindo. Eu olhava para eles como um castigo, como uma sequência de castigo. Quando eu ingressei no autoconhecimento de verdade, quando eu aprofundei e passei e ainda passo por algumas catarses, eu entendi que cada processo dramático que a minha consciência ou o meu inconsciente ainda me coloca é porque eu preciso tirar uma lição positiva e entender que eu estou ali passando por aquela situação porque eu me permiti passar por aquela situação. Eu abri a porta para que aquela situação ficasse ao meu lado. Então esse é um dos fatores que me fez entender que a cada passo do autoconhecimento que você dá, a lição ela vai ficar mais intensa e você vai ter que ter uma didática muito maior, né? É como se fosse uma escola. Cada vez que você estuda, a matéria ela vai ficando mais analítica, né? Você precisa dar um olhar com mais propriedade para aquilo, porque você não vai aprender só o beabá, né? Você vai aprender outras complexidades, tá bom? Existem dois tipos de sofrimento, tá? Existe o sofrimento físico, que é aquele, aqui tem dois aspectos, tá? Tem o sofrimento físico, aquele, por exemplo, que você bate o dedinho do pé no canto do sofá e dói. Você sabe que é um sofrimento que é temporário, é passageiro, né? Você vai botar talvez uma talinha no dedo, ou se não quebrou, daqui a pouco já esqueceu da dor. É um sofrimento passageiro. E eu usei o exemplo do dedinho do pé, mas a gente pode estar falando também de uma doença que infelizmente foi causada por um sofrimento emocional, por um sofrimento psicológico. Sabemos, né, nós que estudamos autoconhecimento e a própria vibração energética e espiritualidade como um processo de aprendizado, sabemos que toda doença que se manifesta no corpo físico, ela é originada no nosso campo sutil. Então, seja ele espiritual, seja ele mental, seja ele emocional, mágoas, ressentimentos, podem virar câncer, raiva, podem virar crises que aí você precisa fazer procedimentos cirúrgicos de videocolistectomia ou colistectomia, né? Para quem não conhece, aí é a retirada da vesícula. Coisas muito que você não consegue se expressar, que você não consegue falar, que você está sempre bloqueado na fala. Pode virar talvez até, como que é aquela doença do estômago? Como se você tivesse refluxo, né? Não era bem essa que eu ia dar o exemplo, mas é como se você tivesse sempre azia. As dores nas costas, elas podem vir de você estar querendo carregar o mundo nas costas, metaforicamente falando, né? Pegando coisas que não são suas ou carregando fardos que dali a pouco você deveria deixar de lado, que não precisam mais te acompanhar. Então, são vários aspectos que a gente tem que entender que se está no corpo físico é porque o corpo sutil ele já tinha dado sinais e você não prestou atenção. Você não prestou atenção, talvez, numa mágoa, num pensamento que ficou encapsulado dentro de você, de alguém que não fez bem para você, e você vive sempre revivendo aquela dor, você fica revivendo aquela situação e trazendo mais sentimento de dor e trazendo mais sentimento de aflição. Então, são coisas que a gente precisa parar para olhar, tá? Porque o sofrimento físico, como eu falei, você sabe que ele é temporário. Se você fizer o diagnóstico, se você fizer o tratamento, você vai conseguir, de uma certa forma, alguma solução, né? Seja ela qual for a resposta ao tratamento, vai ser uma solução para a finalização daquela dor física. O sofrimento psicológico e o sofrimento emocional, ele é uma coisa que depende de você.
Você que não pode alimentar mais ele, né? Porque quando está no físico já aconteceu, já está ali, agora você vai ter que resolver. Mas quando está no emocional, quando está no psicológico, você ainda consegue reverter, tá bom? Então, a nossa realidade, ela pode ser de vitimismo, como ela pode ser de evolutiva, ela pode ser de expansão, de crescimento, tá? Tudo que você vive hoje, o relacionamento que você vive, o teu dia a dia, o teu financeiro, a tua própria saúde, ela é um reflexo daquilo que existe dentro de você. Você projeta a tua realidade com base naquilo que você vive internamente. Então, se você se coloca no papel de uma pessoa sofredora, de uma pessoa que está sempre sendo a vítima da sociedade, a vítima dos outros, que ninguém te compreende, você vai atrair essa realidade para você e você vai viver essa realidade. Porque é isso que a tua mente acredita que você está fazendo. É isso que a tua mente acredita que você nasceu para fazer, para sofrer, para ser vítima. E aí, quanto mais existe dentro de você isso, mais você alimenta, mais isso perpetua na tua vida. E quanto mais foco você der para esse lado de vítima, para esse lado de sofredor, de sofredora, mais você vai ter em qualquer área da tua vida. Precisa ter uma consciência de que o que eu vivo hoje é algo projetado por mim mesmo. E ninguém foi lá e colocou aquela situação na minha frente e disse, veja aí como é que tu vai sair com essa situação. Não, eu estou tendo um reflexo daquilo que eu criei para mim internamente. Então, é como se fosse um sofrimento físico. Eu preciso achar a solução para que ele não fique definitivo ao meu lado. Então, é apenas uma criação do teu interno. Então, por isso que a gente sempre fala, mudar de dentro para fora. Mudar as nossas concepções de dentro para fora, ok? Certo, vamos lá então, continuando. Quando a gente se coloca no papel de merecedor, de merecedora da nossa realidade, consequentemente isso vai aumentar a nossa autoestima. Nós iremos nos permitir sermos pessoas mais reconhecidas pelo nosso próprio valor. E é diferente de vir reconhecimento de outras pessoas, porque a gente espera muito dos outros, né? Então, pegando a mesma analogia, eu espero muito que as pessoas me deem a realidade que eu quero. Mas eu tenho que fazer a realidade que eu quero, eu tenho que projetar aquilo que eu quero, eu preciso ir atrás da vida que eu quero, da paz que eu quero, da essência que eu quero. Eu não posso permitir que ninguém venha e defina a maneira que eu vou viver ou a maneira que eu vou ser. Eu preciso me permitir isso. E para que eu consiga ir atrás disso, para que eu consiga criar essa realidade diferente para mim, eu preciso me colocar no papel de merecedora e sair do vitimismo, e sair do drama, sair do pessimismo, sair da energia pesada que eu mesma me coloquei, não está fazendo bem para mim, não está sendo benéfico para mim e, consequentemente, muito menos para os outros. De nada adianta eu querer ter uma realidade positiva se eu, dentro das minhas impurezas, vamos dizer assim, coloco junto os outros. Tá? O quanto mais você se fortalecer dentro da tua essência, da tua paz, da tua beleza interior, mais você ajuda os outros, porque você não vai poluir ninguém com o teu vitimismo, você não vai poluir ninguém com o teu drama. Então, às vezes a gente coloca as pessoas assim nos buracos que a gente nem sabe como que a gente se colocou lá. E isso acontece principalmente com família. E aí existe muito rompimento, existe muita briga, porque a pessoa ela precisa se ajudar. Não adianta querer que os outros venham e façam por você aquilo que você tem que fazer, aquilo que é digno teu e que você tem capacidade de conseguir, tá bom?
O nosso medo de ser feliz, ele é inconsciente, tá? Então, mas fechando o vídeo aí, a gente precisa entender que nós viemos, como eu falei no começo do vídeo, com a ideia de que precisamos pagar karmas, precisamos quitar dívidas de coisas erradas que a gente fez ao longo de toda a nossa vida. Eu não estou falando só dessa, eu estou falando de outras existências também. Então a gente tem que vencer esse inconsciente que diz que você não pode ser feliz. Você não pode ser feliz. Você tem que sofrer, porque você tem que ser merecedora de algo que está além dessa realidade e que ninguém voltou para falar como que é. Então vença esse teu medo da infelicidade e saiba que ela veio junto com você. E ela está do teu lado nesse momento, escondida, esperando que você abra a porta e diga, pode entrar, pode morar aqui comigo, eu aceito isso. Existem muitos adultos também infantilizados, né? Aquela questão de que se eu chorar vão me olhar, se eu gritar vão me olhar, se eu fizer alguma coisa errada vão vir perguntar por que eu estou fazendo isso de errado ou vão querer me ensinar a maneira certa. A gente tem que sair desse papel também e se colocar como consciências. Deu para escutar daí? O trovão? A gente tem que se colocar como consciências aí muito mais evoluídas do que a gente acha que é. Para fechar, então, quando a gente começa esse processo de autoconhecimento e começa a refletir sobre algumas questões parecidas ou até iguais a essas que eu trouxe nesse vídeo, a nossa consciência, ela começa a criar sinapses neurais. Por isso que às vezes quando você está lendo algum livro, vendo algum vídeo, qualquer coisa que faça você refletir, às vezes você está num curso, numa palestra e do nada parece que dá um boom na tua consciência, né? E aí você pensa assim, poxa, como que eu nunca pensei nisso? Como que eu nunca tive esse questionamento interior? Como que eu nunca me permiti refletir sobre isso? Então, quando você entra nesse processo do autoconhecimento, você cria novas sinapses neurais. Você cria novas ligações no teu cérebro que vão fazer com que você questione mais, com que você busque mais informações, com que você se sinta atraído, se sinta atraída por novos significados na tua vida. E aí você começa a sair desse papel da vítima para o papel do co-criador, que muitos falam aí na mecânica quântica e na física quântica, né? Porque eu chegar para vocês falar que você é o co-criador da sua realidade e não explicar o porquê, tá, e aí? E aí fica aquilo vago na tua consciência até que vai para o inconsciente e aí ali você não consegue enxergar muito bem. O nosso inconsciente ele é como se fosse um quarto escuro. Quando você não acende a luz para ver o que tem lá, você não consegue distinguir. Enquanto está na consciência, você consegue ter noção do que você está fazendo e o que você está interagindo. Então, buscar essas informações, questionar-se com base em tudo isso que eu fui falando aqui no vídeo, vai fazer com que você crie essas sinapses neurais, vai fazer com que você, consequentemente, saia do papel do vitimismo, aumente a tua autoestima, comece a criar a realidade que você quer e aproveite essa jornada da consciência, essa jornada terrena aí que o divino universo aí entregou para nós. E aí eu finalizo o vídeo, que era para ser só algo mais leve, com base numa intuição aí que eu recebi. Mas a gente está fechando o vídeo aí com quase 22 minutos. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês se sintam muito merecedores de uma realidade extraordinária que vocês podem viver, tá bom? E a gente se vê nos próximos vídeos. Beijo e até mais.